Olá, meus irmãos. Em nosso resumo sobre os livros da Bíblia, estaremos falando sobre o primeiro livro de Reis. Eu sou o capelão Alexandre Costa em Os Livros da Bíblia. O primeiro livro de Reis fornece um relato de morte de Davi, do reinado de seu filho Salomão e do declínio e da divisão do reino de Israel, depois que Salomão e muitos de seus sucessores se voltaram para a adoração de ídolos. Também relata o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. Ao estudarmos esse livro, nós aprenderemos verdades que irão ajudar-nos a entender a importância de adorar ao Senhor em seu templo, casar dentro da aliança que o Senhor permite e fazer escolhas corretas e ouvir a voz mansa e delicada do Senhor. Quem escreveu os livros de Reis? Os livros de 1ª e 2ª Reis foram compilados por um autor desconhecido a partir de vários documentos escritos, inclusive as crônicas estatais, The Bible Dictionary, na Bíblia Sud, em inglês, King's Books of. As crônicas estatais não eram os livros de 1ª e 2ª Crônicas, mas uma coletânea de registros mantidos sob a direção dos reis de Israel. Quando e onde foi escrito os livros de Reis? Não se sabe ao certo quando e onde foram escritos os livros de 1ª e 2ª Reis. Em certa época, 1º e 2ª Reis eram um único livro chamado Reis. A divisão que criou os livros de 1ª e 2ª Reis atuais ocorreram quando a Bíblia foi traduzida para o grego. Algumas características marcantes do livro de 1ª Reis. Os livros de 1ª e 2ª Reis cobrem mais de 400 anos da história dos israelitas, começando pela morte do rei Davi, aproximadamente 1015 anos antes de Cristo, e concluindo com a morte do rei Joaquim, em algum momento após aproximadamente 561 anos antes de Cristo. Esses livros são ricos em histórias e doutrina e fornecem os fundamentos históricos e o contexto de uma parte significativa do Velho Testamento. Por exemplo, no primeiro livro de Reis, lemos sobre a ascensão do rei Salomão, que construiu e dedicou um templo ao Senhor. O primeiro livro de Reis também explica que Salomão se casou com mulheres fora da aliança de Israel. Muitas dessas mulheres afastaram o coração de Salomão do Senhor, levando-o a adorar deuses falsos. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a deuses. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 4 ao 8. A decisão de Salomão de afastar-se do Senhor acabou resultando na disseminação da idolatria em Israel e na divisão do reino.
Além disso, o livro de 1 Reis apresenta ao leitor o destemido e nobre profeta Elias. Elias possuía as chaves da autoridade para ministrar entre todas as ordenanças do sacerdócio. Elias, o profeta, simboliza o poder selador do sacerdócio, pelo qual todas as coisas que são ligadas ou desligadas na terra são ligadas ou desligadas nos céus. Por meio do poder do sacerdócio, Elias fez com que uma seca durasse 3 anos e meio. Reviveu os mortos, invocou fogo do céu e profetizou a queda do rei Acabe e sua mulher Jezabel, que juntos governavam de modo iníquo no reino de Israel do norte. O livro dos reis, por capítulos. Em primeiro livro de Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, antes de sua morte, o rei Davi fez com que seu filho Salomão fosse ungido rei. Salomão governa seu reino com grande sabedoria. Salomão constrói um templo e seu palácio em Jerusalém, dando início ao período conhecido como a Era de Ouro de Israel. A rainha de Sabá visita a Salomão. As mulheres de Salomão o induzem a deixar de adorar ao Senhor e o incentivam a adorar deuses falsos. O reino de Salomão é ameaçado por Jeroboão. Em 1º livro de Reis, capítulo 12 ao 16, todas as tribos de Israel, reino do norte, exceto Judá e Benjamim, reino do sul, se rebelam contra o filho de Salomão, Roboão. O reino é dividido e Jeroboão se torna governante do reino do norte, também conhecido como Israel, deixando Roboão para governar o reino do sul, também conhecido como Judá. Jeroboão e Roboão estabelecem a adoração a ídolos em seus respectivos reinos, e muitos governantes de ambos os reinos seguem esse padrão de idolatria. Em 1 Reis, capítulo 17 ao 22, o profeta Elias faz com que haja uma seca na terra. Ele revive o filho da viúva dentre os mortos. Com grande poder de Deus, Elias compete com os sacerdotes de Baal e mostra que Jeová é Deus. Depois desse milagre, Jezabel, mulher do rei Acabe, seguidora de Baal, promete matar Elias. Elias viaja para o monte Horebe, onde o Senhor fala com ele por meio de uma voz mansa e delicada. Elias se encontra com Eliseu, que o sucede como profeta. Elias profetiza a morte de Acabe e de Jezabel. Depois da morte de Acabe, Acasias, o filho de Acabe, reina em iniquidade. E aqui, meus irmãos, nós concluímos o resumo do primeiro livro de Reis. Esperamos que tenham gostado desse nosso trabalho. Faça a sua inscrição em nosso canal, curtam, compartilhem e ativem o sininho de notificações, ok? E a todos, uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.